Olá a todos, vamos dar continuidade a esse nosso trabalho, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, esse trabalho que nós estamos visando levar até você a doutrina espírita. Nós, do movimento espírita, levando você a doutrina espírita, para que você entenda como é que começou a doutrina, né? Como é que a espiritualidade trabalhou para trazer esse corpo de ensinamento, essa mensagem do Cristo, essa promessa do Cristo. Vamos lá, então? Então é isso, né? Nós estamos trabalhando esse programa da Federação Espírita Brasileira, essa edição revisada e atualizada sobre os estudos, né? Sobre a doutrina espírita. E nós estamos começando lá do início, né? Começamos lá do início, hoje é o 12º programa, fizemos um en passant, de uma forma geral, em alguns programas, e depois falamos do histórico, falamos de Napoleão, falamos da Revolução Francesa, falamos da Revolução Industrial, tudo como é que veio acontecendo a coisa para que a gente chegue agora. Nós agora estamos tratando dos movimentos, dos fenômenos mediúnicos que aconteceram, que vieram antes dessa codificação. No programa anterior, nós falamos, então, desses fenômenos lá de Radesville, e nós estamos continuando, terminando hoje o Radesville, para que a gente possa, no próximo programa, falar, então, das mesas girais. Então, o que nós já falamos, né? O nosso grande objetivo com relação a essas informações é que a gente possa analisar, possa realmente ver o que aconteceu em Radesville, o que aconteceu com essas mesas girantes que nós espíritas colocamos como a doutrina espírita chegando, né? E o outro grande objetivo nosso é refletir sobre essa importância desses fenômenos com esse surgimento do espiritismo. A coisa não veio, simplesmente surgiu de hoje para amanhã. A coisa tem uma história, a coisa tem um acontecimento, né? Ela tem uma sequência de acontecimentos. Então, tudo foi muito planejado, tanto que Jesus já falou isso, né, há quase 2000 anos, prometendo que chegaria. Então, já estava muito programado. Os espíritos que encarnaram antes, os espíritos que vieram naquele momento, tudo estava programado para essa chegada do espiritismo. No último programa, nós terminamos falando do depoimento da senhora Margaret Fox, né, que era a mãe das meninas, tudo que já tinha sido acontecido, tudo que tinha acontecido naquela noite de 31 de março de 1848 e depois disso. E aquela revolução de coisas, né? Só você ver o programa 11, que você vai ver, então, como é que sucedeu, o que aconteceu. Então, nós terminamos falando sobre isso, sobre esse 31 de março, com o depoimento dela, de que tudo aconteceu. E a gente sabe, então, já sabe quem é a pessoa que cometeu o assassinato, a gente já sabe uma série de coisas. E sabe que foi enterrado o despojo, o corpo, na adega, e a adega ficava lá embaixo. E aí muita gente já sabendo quem era o criminoso, sabendo porque o espírito falou, mas era uma coisa nova, né? Como é que vai se levar isso a um tribunal? Muita gente queria levar, então, isso para prender esse homem, né? Prender esse homem. E aí esse pessoal todo se juntou e começaram a escavação, começaram a cavar a adega, né? Queriam descobrir realmente, todos estavam muito crentes daquilo ali. E para chegar a isso, para ter todas essas informações, eles já sabiam, através de letra A, B, C, pum, uma pancada. Opa, essa pancada aí significa que o B. Aí, através disso, através de perguntas de sim e de não, é tal pessoa, foi isso. Eles tinham todas aquelas informações. E conseguiram chegar, através disso, ao nome de quem estava dando essas informações. O senhor Charles Rosman. Era o Mascate, né? Mascate é aquele vendedor ambulante que saía, né, de porta em porta para vender as suas coisas. Então, sabia que foi um antigo inquilino e, pela época que falou, só podia ser os Bells, né? Só podia ser realmente o senhor Bell. Não sei se tem a participação da senhora Bell também, né? Mas não tinha prova disso, né? Não tinha cadáver.
Então, tinha que descobrir alguma coisa que realmente comprovasse que aquilo tudo era uma realidade. Eu não sei exatamente como aconteceu, se depois que descobriram o nome, porque muita gente começou a pesquisar, sabia de alguma coisa e em busca, né? Foram buscar quem era esse Charles Osman e aí descobriu alguma coisa sobre ele, não sei, isso aí a gente não... Ou eu não me aprofundei bastante com relação a isso, né? Só que começaram a fazer escavações e deram em água, né? Segundo que eles entenderam onde é que estava o corpo, no chão, deu em água. Deu em água, procurou, não achou nada, suspenderam essas escavações. Mas o senhor David Fox, ele estava interessado também em descobrir tudo isso, ele cria realmente naquela situação. E aí começou novamente a cavar, só que aí ele cavou um pouquinho mais, né? Ele aprofundou um pouquinho mais naquilo, passou 1,5 m e achou tábua. Nessa tábua, ele viu que era uma cova. E aí ele achou cabelo, achou cal, achou carvão, achou fragmento de osso, quer dizer, coisa que já estava há muito tempo ali. Mas os médicos peritos da época não conseguiram provar que aqueles ossos, que aqueles despojos eram do senhor Charles Holman, então ficou na mesma, não teve como provar nada, né? Não tinha uma acusação, tinha um corpo, mas não tinha nada que provasse, que ligasse o senhor Bell àquela situação. Então, era muito precário, insuficiente essas provas e não teve como denunciar o senhor Bell. Aí vocês vejam que realmente a espiritualidade não estava preocupada naquele momento da condenação de quem fez, então, era a grande explosão, era o grande boom. Porque em 22 de novembro de 1904, isso foi publicado em dia 23 de novembro, logo 56 anos após esse acontecimento lá de 1848, os meninos brincando na escola, né, os meninos da escola brincando, a casa era tida como assombrada, né? Claro, a casa ficou vista como assombrada. Mas menina é isso, né? Na minha época de menino também, né? A casa é uma assombrada. Então essa é aquela que a gente vai lá e vai assustar, e vai fazer essas coisas todas aí. Brincando na casa, brincando lá na adega, onde estava essa casa. O que acontece? Uma parede, um escombro, uma parede, né, que talvez falsa, essa parede, encontraram. Os garotos encontraram esqueleto, encontraram peças de madeira. E aí, com isso, tudo que se encontrava ali se levava, né, para o perito, né? E aí realmente foi comprovado que aquela ali era a ossada, os restos mortais do senhor Charles Osman. Não sei se foi condenado, não sei se levou isso para prender o senhor Bells. Mas o certo é que foi comprovado que ali tinha um corpo daquela pessoa que estava exatamente no lugar. Só que como eles cavaram o chão, ele estava na parede, mas lá embaixo, lá na adega. E aí a gente vê que confirmou, então, o que aconteceu lá no 1848, e é tido, então, como a primeira grande prova de transcomunicação direta. Porque hoje se estuda, né, depois disso a coisa começou realmente a ter grandes estudiosos, a transcomunicação instrumental. Ou seja, essa comunicação, né, dita por essas pessoas como entre vivos e mortos. Entre a gente, a comunicação entre espíritos encarnados, as almas, e espíritos encarnados. Então, essa comunicação na transcomunicação instrumental é feita através de rádio, televisão, através de computador. Ou seja, é utilizado aparelhos, é utilizado telefone, né? Que existe essa comunicação. Espiritualidade, Deus tudo pode. Mas a transcomunicação direta aconteceu daquela maneira, né? Não tinha nada acontecendo ali, não tinha aparelho, naquela época não tinha nada disso. E isso aí foi que passou, então, né, mostrando à humanidade que alguma coisa nova estaria acontecendo. Isso vai culminar com a chegada da doutrina espírita. Vai chegar lá, a gente vai, então, daqui a pouco, né, no próximo programa, a gente vai para a Europa para ver essa continuidade disso aí. Só que a família Fox estava perseguida, estava sendo perseguida, elas não tiveram mais sossego, né? A família não teve mais sossego. E aí eles resolveram aceitar a situação
de falar isso publicamente, de demonstrar para o público que aquilo era uma realidade. E aí foi reunido, né, publicamente, na cidade de Rochester mesmo, lá no Corinthians Hall, um grande teatro, muita gente foi colocada lá, e houve as apresentações de todo aquele fenômeno das duas irmãs, que passou por rigorosos testes, né? E as comissões comprovaram aquilo como verdade. Mas isso não foi bom, não, naquele momento, que quase que as meninas foram linchadas. Porque é muito fanatismo. Aquele conservadores da fé que diz que a sua fé é verdadeira, que a outra é falsa. Qualquer coisa que venha contra aquilo que você acredita, aquilo, não sei se na época se colocava esse termo, mas é bruxaria, é coisa do demônio, coisa dessa natureza. Não deve ser nem observado e nem tentado entender. Que, na realidade, é o que acontece hoje, né? Quando se fala em espiritismo, tem gente que não entende nada de espiritismo, mas acredita que é coisa do demônio. Então, nem se fala nisso, nem quero saber. É muitos que acontecem e muitos fazem isso. Eu digo muitos, que são muitos mesmo. Tem muitas crenças religiosas que pensam dessa maneira, e naquela época aconteceu tudo isso. E aí, essa perseguição, ela faz com que a família tenha que tirar as meninas, né? Tirar as meninas dali. Embora que com isso houve muitas pessoas que se ligaram naquele fenômeno, teve outras que pegaram uma ideia que tinha que se combater veementemente isso, né? Nós temos que lutar contra isso. Temos que lutar contra esses seguidores do espiritismo. Então, sempre existem essas situações contrárias. Sempre vai haver isso, né? E aí as duas garotas tiveram que se afastar da família para ver se melhorava isso, achava que tudo essa ligação estava porque as garotas estavam na família, mas não era dessa maneira, né? Margarete passou a viver com seu irmão, David Fox, e a Kate foi para Rochester viver com Leah, que já era casada antes, né? Só que os ruídos continuaram. As irmãs continuaram onde estavam, tinham ruído. Então, não foi a consequência de estar com a família. Então, onde eles estavam, aconteciam os fenômenos, ouviam batida, conseguiam essa comunicação. E a espiritualidade maior atuou assim como, sabe, uma avalanche. A irmã, né, a Lia Fischer, a senhora Fischer, ela passou a ter também, de uma forma bem dinâmica, as manifestações também, né? Passou a ver esses fenômenos, a sentir, a perceber tudo. E não só a Lia. Como a gente fala, houve essa enxurrada, houve essa enchente, houve essa coisa acontecendo, isso começou a acontecer em outras famílias. E não é só famílias leigas, famílias de protestantes, famílias de católicos começaram a ter essas visões. Fico imaginando como é que deve ter sido isso. Né? A pessoa que tem aquela sua crença e começa a ver algo, a sentir algo que vai de encontro àquela sua crença. Aí a gente observa também que até hoje tantas pessoas, né, acreditamos que nos manicômios, nesses locais, existem pessoas ali que a doença dela é ser médium, né, que tem uma mediunidade aflorada e não ter esse amparo para dar continuidade a isso. E aí eles falam que era como se fosse uma nuvem psíquica que descia do alto, mostrando as pessoas suscetíveis, né, e aflorava de qualquer maneira, a mediunidade ficava aflorada. E aí o movimento ele se espalha mais tarde, não só ali em Harrisville, ali nos Estados Unidos, mas pelo mundo. E se espalhar pelo mundo, existe uma comunicação que a gente, assim, vou botar assim, escrito, seria uma das primeiras comunicações dos espíritos, porque aí ela vem através de outras informações, que a coisa foi evoluindo, né? Aí, agora, acontece esse senhor Isaac Costa, que
ele fala das letras, fala do alfabeto, e quando ele fala, ele vai falando A, B, C, quando vai B, aí ele dá uma pancada. Aí, ou seja, foi evoluindo gradativamente essa forma de fazer essa comunicação. E como ele faz isso, né, como se fosse o telégrafo, primeiro o telégrafo espiritual, que é esse processo que vai ser utilizado depois, que a gente vai ver nas mesas girantes, mas já existe uma forma bem rudimentar desse espírito desencarnado se comunicaram conosco. E aí nós vamos então ver que as próprias forças invisíveis, os próprios espíritos que estavam incumbidos de toda essa chegada do espiritismo, eles se manifestam. E a gente vai ver numa mensagem da irmã Fox, como eu estava falando, pode ser considerada assim a primeira grande mensagem da espiritualidade, e ela diz, a mensagem: caros amigos, deveis proclamar ao mundo estas verdades. É a aurora de uma nova era, e não deveis tentar ocultá-la por mais tempo. Quando houverdes cumprido o vosso dever, Deus vos protegerá, e os bons espíritos velarão por vós. Então, essa mensagem, assim, ela abre a porteira para a chegada do espiritismo. Veio do mundo espiritual e conclama todos nós, os homens, para uma outra posição filosófico-religiosa que não aquela da fé cega, mas da fé raciocinada. Então, mais um episódio, mais um momento da chegada da doutrina espírita. Bem, vamos ficando por aqui, vamos analisar o que foi dito, rever os programas anteriores, estudar, porque a doutrina espírita ela exige de nós o estudo, exige de nós esse preparo, nós temos que compreender. Então, essa é a doutrina dos espíritos. Qualquer dúvida, vá lá no nosso Telegram, o SEAV, um farol para o mundo de regeneração, faça lá a sua pergunta e nós vamos procurar responder da melhor forma possível. Nós vamos procurar, dentro dos ensinamentos da doutrina espírita, passar para você. Espalhe essa verdade. Divulgue o nosso canal, compartilhe o nosso canal. E aquelas pessoas que querem aprender o espiritismo, querem entender o espiritismo, passe para elas essas nossas verdades. Que Deus abençoe, que a paz de Deus esteja em cada coração, em cada lar. Até a próxima.